pessoal, aqui é o professor Fernando de Matemática. Nesta videoaula nós iremos iniciar os estudos das propriedades dos radicais. Bom, a primeira propriedade é essa daqui que nós vamos estudar, a propriedade 1. Então vamos ler aqui, ó. Na multiplicação de radicais de mesmo índice, multiplicam-se os radicandos e mantém-se o índice. Bom, quando você ouvir falar em radicais, você tem que lembrar que são raízes. Na verdade, é esse formato aqui, ó. Nós temos este formato aqui, ó. É uma raiz. Pode ser quadrada, pode ser cúbica, mas quando falar em radicais, você lembra de uma raiz, certo? Então, nós temos aqui uma raiz de A com o índice N. E está multiplicada por outra raiz de B de índice N. Então, o que essas duas raízes possuem em comum? Elas possuem o índice, olha só. Aqui é N, o índice é esse número que fica aqui, ó, na posição do N. Então, nós temos N aqui, deste lado esquerdo, nesse primeiro radical, e também temos N no segundo radical. E esses radicais estão sendo multiplicados. Então, ele está explicando aqui, ó, na multiplicação de radicais de mesmo índice. Precisa aqui, ó, ser o mesmo índice. Se aqui é N, do outro lado precisa também ser N. Senão, essa regra não vale. Nós estamos trabalhando com letras, mas você pode imaginar números. Então, o número que tiver aqui precisa ser igual ao outro do outro lado, do outro radical, para essa propriedade ser válida. Se forem números diferentes, índices diferentes, essa regra não vale, certo? Então, aqui tem um índice N e aqui também tem um índice N. E é multiplicação. O que a propriedade pede para fazer? Multiplicam-se os radicandos. Multiplicam-se os radicandos. Quem são os radicandos? Eu deixei até escrito aqui, ó. Radicandos são os números que ficam aqui dentro, ó, do radical. Então, vamos multiplicar os radicandos de um radical com outro radical. Então, no próximo passo, aqui, ó, eu vou colocar um símbolo de raiz, que é o radical, e vou multiplicar os dois radicandos, A vezes B. Vou colocar aqui dentro, em um único radical. Aqui nós tínhamos dois, ó. 1, 2. Agora eu vou escrever apenas 1. Vou copiar, vou deixar o índice N aqui, certo? Então, vou colocar o N aqui, ó. Pronto, coloquei o N e vou multiplicar A vezes B. Colocar aqui dentro, ó, A vezes B. Vou escrever de preto agora, ó. A vezes B. E pronto. Aí, se for número, se aqui, por exemplo, fosse um número e aqui outro número, por exemplo, 2 e 8, aí você multiplicaria 2 vezes 8, daria 16 e você colocaria o 16 aqui. Como nós só temos letras, não temos números, vamos deixar apenas desse jeito. Eu posso até apagar isso aqui, que nós não vamos utilizar. Então, ficou desta forma o resultado. Agora, nós vamos aplicar esta propriedade aqui, ó, com números, porque aí você vai entender melhor. Bom, vamos observar aqui no item A. Vamos aqui trabalhar agora com números. Nós temos aqui dois radicais. Logo, você percebe, temos uma raiz de 2, uma raiz quadrada de 2 e uma raiz quadrada de 7. Elas estão multiplicando.
uma pela outra. Os índices, quando não tem nada aqui, ó, não tem índice aqui e também não tem índice no outro radical. O que você vai considerar? Sempre é o 2. Então, vou colocar 2 aqui e 2 no outro índice. Agora nós temos, ó, os índices são o quê? São iguais e é multiplicação. Então, nós vamos copiar esse índice para cá, vamos repetir o índice, que é o 2. Então, vamos colocar aqui. E desenhando aqui, ó, escrevendo um radical para a multiplicação. Qual multiplicação vai ser? O primeiro radicando vezes o segundo radicando. Quem são radicandos? Esses dois números aqui que estão dentro do radical. Então, esse daqui é um radicando e o 7 também é outro radicando. Então, o que nós vamos fazer? Representar a multiplicação. 2 vezes 7, colocar aqui dentro, ó, dentro de um único radical, certo? Então, vou colocar 2 vezes 7. 2 vezes 7. Como aqui nós temos valores numéricos, dá para a gente calcular, ó. 2 vezes 7, quanto que é? 2 vezes 7 é igual a 14. Então, eu vou escrever um outro aqui, vou até copiar um outro radical aqui, para cá. E vou colocar o resultado agora desta multiplicação aqui, ó. 2 vezes 7 é igual a 14. Vou colocar dentro do radical 14. O índice aqui, ó, mantém-se 2, certo? Quando for o 2, você pode colocar o 2 ou deixar sem o 2, tanto faz. Porque a primeira raiz que nós aprendemos é essa aqui, a raiz quadrada. Então, quando não tem nada aqui, sempre vai ser o 2. Se você quiser deixar o 2, você deixa. Se você quiser ocultar e excluir o 2, aí você pode retirar, certo? Então, vamos para os próximos. Primeiro, vamos observar os índices. Bom, aqui eu tenho uma raiz e aqui eu tenho outra raiz. Agora cúbica. Por quê? Porque o índice é 3. O que eu vou fazer? Repetir o 3 aqui. Primeiro, verificar se o primeiro índice é igual ao segundo e se é multiplicação. Se for, então eu vou repetir o índice aqui, ó. Para um radical apenas. Tinha 2 radicais. Agora eu coloco um radical só e coloco uma vez o índice aqui, ó, que é 3. Pronto. Vou colocar o 3. Em seguida, vou multiplicar os radicandos. Quem são os radicandos? A gente já viu aqui em cima, ó. São os números que estão dentro. Então, vamos multiplicar 3 vezes 5. Colocar aqui a multiplicação. 3, escrever de preto, 3 vezes 5. No próximo radical, que é onde a gente vai apresentar o resultado, nós vamos calcular isso aqui, ó. 3 vezes 5. 3 vezes 5 é igual a 15. E aí nós colocamos aqui dentro o valor da multiplicação. 15. Agora, o índice aqui, ó, quando é 3, você é obrigado a colocar aqui. Acima de 2, você é obrigado a colocar. Então, você tem que colocar aqui o número 3. E pronto, você já transformou uma multiplicação entre radicais em apenas um radical, certo? Vamos para o terceiro e último. Mesmo procedimento. Repete os índices. Aqui é 4 e aqui é 4, você vai repetir. Colocar o número 4 como índice. E colocar a multiplicação, 7 vezes 3, aqui dentro,
Você vai colocar 7 vezes 3. 7 vezes 3. O pontinho é multiplicação. O ponto é multiplicação. Ao invés de a gente colocar o xizinho, nós colocamos o ponto. E no próximo radical agora do resultado, nós desenhamos aqui, escrevemos o radical e vamos apresentar essa multiplicação aqui, ó. 7 vezes 3. 7 vezes 3 é 21. Pronto, tá aqui o 21. Porém, eu não posso esquecer aqui, ó, do índice. O índice, quando é maior do que 2, ele é obrigatório estar aqui, ó, representado. Então, tem que colocar quem? O 4. Vou colocar aqui o 4. E pronto. Aí, nós aplicamos a primeira propriedade dos radicais, que tem a ver com radiciação, com raízes, certo? Então, por hoje é isso. Bons estudos, até mais e valeu. Tchau, tchau.